Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Tá começando agora o Sessão às 6, podcast semanal sobre filmes e séries. Se você tá chegando agora pela primeira vez, muito prazer, me chamo Lucas Ribeiro. Já adianto que estamos disponíveis nas principais plataformas de música. Tô falando do Deezer, Spotify, Apple Podcasts e por aí vai. E para ter um acesso mais direto com os ouvintes, temos o Instagram, que é @sessãoàs6, onde não só facilita para vocês darem qualquer feedback dos episódios que escutam ou dos filmes comentados, como também ficam por dentro do que ainda tá por vir. Então corram lá, que serão todos bem-vindos. Como viram pelo título do episódio de hoje, vamos discutir com spoilers o filme Thor, Amor e Trovão, ou Thor 4. Recomendo assistir primeiro e depois escutar o podcast, se não quiser saber o que acontece na história. Bora começar então, vocês já sabem, pela sinopse. Espero que gostem. Thor, Amor e Trovão, da Marvel Studios, encontra o Deus do Trovão numa jornada diferente de tudo que já enfrentou, à procura pela paz interior. Mas a reforma de Thor é interrompida por um assassino galáctico conhecido como Gorr, o carniceiro dos deuses, que procura a extinção dos deuses, obviamente. Para combater a ameaça, Thor pede ajuda a Rei Valkyria, de Korg e da ex-namorada Jane Foster, que, para a surpresa de Thor, empunha inexplicavelmente o seu martelo mágico, Mjolnir, se intitulando de Poderosa Thor. Juntos, eles embarcam numa angustiante aventura cósmica para descobrir o mistério da vingança do carniceiro dos deuses e detê-lo antes que seja tarde demais. Assim como o último filme do Thor, no caso Ragnarok, esse aqui também é dirigido por Taika Waititi, não só reconhecido pelos seus trabalhos na Marvel, mas também por Jojo Rabbit, Uma Fuga para a Liberdade, O que Fazemos nas Sombras, entre outros projetos. E claro, esse filme faz parte da fase 4 da Marvel Studios, baseado nos quadrinhos de Stan Lee. Olha, acredito já ter mencionado isso antes, mas ao contrário da maioria das pessoas, eu não odiei os 2 primeiros filmes do personagem e não amei incondicionalmente Ragnarok. Gostei sim de Thor 1, pra mim é um clássico da Marvel, que devia ser um pouco mais respeitado pelos fãs, porque mesmo com os clichês, eles fizeram parte do que esse primeiro filme representou pro personagem, né? E pra Marvel em si, abrindo muitas portas. O segundo, eu acho assistível. Mesmo com um dos vilões mais fracos que já vimos, com motivações mais fracas ainda, toda vez que precisei assistir, seja pra maratonar com amigos ou seja lá o que for, foi um filme que sempre me entreteu. Acho engraçado na medida certa, gosto dos personagens, não é o melhor filme, claro, mas nunca achei essa catástrofe que tanto falam, não. Já assisti coisa pior. E sobre Thor Ragnarok, é bem bom sim, me agrada bastante, mas sempre achei meio óbvio que o diretor tentava tanto ser engraçado e trazer humor a todo custo, que no fim das contas isso acabou sendo a prioridade número 1, sabe? Mais importante que os personagens, que uma história bem contada. E o pior é que os personagens são ótimos, a história é maravilhosa, mas nada disso é tão bom quanto poderia, justamente porque muito tempo é investido em tentar fazer o filme ser hilário, ao invés de distribuir esse tempo para esses outros fatores que eu mencionei agora. Então, pelo fato do diretor desse 4º filme ser o mesmo do 3º, consegui fazer o que não tive a oportunidade em Ragnarok, que é abaixar minhas expectativas. Dessa vez fui pro cinema super disposto a me divertir, mas sabendo que seria só isso. Nada de levar a sério, não esperar um envolvimento grande com a narrativa. E adivinha só, foi exatamente o que eu esperava. Pelo fato de ter sido exatamente isso, não me decepcionei, como vi muita gente por aí super frustrada com o resultado final. Então, seguindo pro roteiro mesmo, Amor e Trovão é mais do mesmo, ou seja, mais do que já vimos em Ragnarok. Ótimos personagens que você adoraria passar mais tempo, conhecer mais, especialmente o vilão. Gorr consegue ser tão interessante quanto a Hela, daria tudo para passar mais tempo com esses dois. A história é legal, mas mais uma vez o humor tá acima de tudo, o que na minha opinião é um erro grande.
E nem falo isso porque nem todas as piadas são engraçadas, dane-se isso. É um erro porque, como disse agora há pouco, você rouba um tempo preciosíssimo que qualquer outra coisa nesse filme adoraria ter e usar a seu favor. Por exemplo, com menos foco no humor, a Valkyria poderia ser muito mais explorada. A gente viu o começo do seu arco e só, né? No caso, sua insatisfação com a burocracia e comercialização dessa nova Asgard que ela comanda. No fim, acabou sendo surpreendentemente mal utilizada, né? Tem pouco destaque, pouca personalidade, o que foi um choque porque é uma personagem super popular que não vemos há anos e foi só isso que ela contribuiu, sabe? Outra personagem que poderia usar desse tempo é a poderosa Thor, mas quero falar dela mesmo só na parte dos personagens. Na verdade, muitos de nós tinham esse receio de que haveria muita informação nesse filme, digamos assim. No caso, eu tô falando dos Guardiões da Galáxia, a Sif, que no final de contas, todos esses aparecem tão pouco que nem saturaram a história, nem nada. Não chega a ser um problema, mas foi tão rápido que alguns deles nem tinham falas, né? Foi ridículo isso. Mas ficamos preocupados também que o Taika estava pegando duas histórias super populares do Thor nos quadrinhos e juntando num único filme. No caso, a do Gore, o Carniceiro dos Deuses, e o arco da Jane com câncer e sua dualidade como Thor. E isso realmente não teve jeito. Os dois arcos poderiam usar do tempo que a comédia tanto usa, especialmente o arco da Jane, que foi super picotado. Além de tudo isso, menos piadas dariam a oportunidade do roteiro se explicar em relação a alguns pontos que não ficaram muito claros. Tem um em especial que pra mim é quase um furo no universo Marvel, que é o seguinte: assim que eles revelaram que existe um lugar escondido no universo chamado Reino da Eternidade ou alguma coisa assim, em que a primeira pessoa que chegasse teria um desejo concedido, já me deixou pensando ali mesmo. Primeiro que nem pareceu tão difícil de chegar lá, né? Nem o Gore, nem o Thor mostraram dificuldade alguma em chegar nessa eternidade escondida, mas ok. A questão mesmo foi que, então depois de todo esse tempo, você vem me dizer que o Thanos, ao invés de ficar que nem um lesado caçando as 6 joias do infinito, poderia simplesmente ter ido até esse lugar e ter desejado um universo em que metade de tudo deixasse de existir? É isso mesmo? Assim, não me levem a mal, eu simplesmente amei suas aparições em Guerra Infinita e Ultimato, e a saga pelas Joias do Infinito foi fenomenal, mas ele realmente poderia só ter ido até esse lugar secreto, que na verdade não é tão secreto, e ter feito o seu desejo? A Marvel abriu uma porta assim, desnecessária, que não vai prejudicá-los no futuro nem nada, ainda bem, mas mesmo assim, é quase um furo isso. Por isso que quanto menos você levar esse filme a sério, mais divertido vai ser a experiência para quem tá assistindo. Ah, Lucas, então você não gostou de nada? Na verdade, gostei sim, temos vários pontos positivos aqui e vamos falar sobre eles agora. Primeiro, apesar do senso de humor em excesso, muitas piadas deram super certo pra mim. No geral, é um filme bem engraçado. Em especial, destaco as cabras. Aquelas duas. Eu sei que era sempre a mesma piada. No caso, o berro delas toda hora. Mas, inclusive, eu não duvido nada ser o mesmo som toda vez. Mas foi o tipo de piada besta que funcionou pra mim. Super funcionou. Mesmo que colocassem 20 vezes, eu ia achar graça nas 20. E imediatamente me lembrei do meme da cabra berrando. Meme super velho, inclusive. Vocês com certeza, todo mundo já deve ter visto pelo menos uma vez. E parando pra pensar, você pegar um vídeo de um animal berrando que virou meme, conhecido pelo mundo todo, e transformar em não um, mas 2 personagens, é estrategicamente genial, independente se você achou engraçado ou não. E isso é mérito do diretor, que inclusive é o próximo ponto positivo. Mesmo dando consentimento para tudo aquilo que eu não curti, Taika Waititi é visualmente um excelente diretor. Aquela sequência toda deles indo de encontro ao vilão e aos poucos a Koi sumindo para mostrar que estamos em seu território foi incrível. Super criativo, mesmo nem sempre eu conseguindo entender o que estava acontecendo nas cenas de ação. Mas as coisas pequenas nessa sequência, como o uso dos poderes ser aquilo que traz cor para a tela do cinema,
ainda mais em uma cena em preto e branco. Nossa, me agradou demais. Inclusive foi minha sequência favorita do filme, não por causa disso, ou só disso, mas porque foi uma das poucas vezes que o filme decidiu se levar a sério. Tô falando em especial do monólogo do Gore, quando consegue prender os 3 heróis, né? Porque tudo que ele tem a dizer sobre cada um, eu não piscava os olhos de tão interessante que era. Eu queria que eles tivessem aproveitado mais as semelhanças, em especial entre Poderosa Thor e Gore. Ele mesmo fala, né, de como acaba sendo praticamente um vício ambos estarem em situações em que precisam de uma arma mágica para lhe dar a saúde ou então um propósito de vida. Mas, além disso, não chegar a ser explorado. Enfim, se o filme fosse só isso, essa exploração das semelhanças entre a heroína e o vilão, por mim não precisava de mais nada. Só isso rendia um filme completo. Mas resumindo, essa cena deu super certo pra mim porque a atuação do Christian Bale foi tão macabra e dramática que era exatamente o que eu tava precisando naquele momento e não foi gratuito. Monólogo bem escrito, ele soube verbalizar tudo absurdamente bem, tinha bons argumentos, né? E nos mostrou como poderia ter sido se o roteiro se levasse só um pouco mais a sério. Tá, mas voltando pro diretor, destaco aqui não só por essas cenas, mas pela paleta de cores que tá sensacional, créditos também pro departamento de fotografia e de arte, mas desde o céu roxo na primeira batalha com os guardiões, até as cenas no planeta lá com todos os deuses, as cores vibrantes, o dourado, contrastando com as roupas de cada um, né? Cada um com um manto com uma cor diferente, um azul, vermelho, verde. Eu amo que as cores são parte de sua personalidade, como produtor de conteúdo mesmo, como diretor de cinema. E isso faz uma diferença. No caso, faz uma diferença quando usá-las e quando não usá-las, né? Que é o caso da minha cena favorita. E por falar nas roupas, o cabelo, maquiagem e figurino, levando em consideração a proposta do filme, são impecáveis. A caracterização do Gore, desde seu corpo pálido até o tecido que cobre seu corpo, super combinou com a proposta de quem ele é. Aquela espada visualmente combinou super com ele. O uniforme da Jane é super fiel aos quadrinhos. Só não sei se o capacete dela aparecer e sumir toda hora é fiel também, mas tanto faz. O uniforme da Valkyria, meu Deus, é sensacional. Essa mulher é maravilhosa da cabeça aos pés, do uniforme até o penteado, as tranças, muito bom. E o Thor nem se fala, né? Esse cabelo solto com uma camisa branca e uma jaqueta cor vinho, combina, é diferente, mas você sente que combina com o personagem. O novo uniforme dele também, com as cores mais vivas, né? O azul, o dourado, o vermelho principalmente. São detalhes que não são tão chamativos, mas que ainda assim são novidades ao olhar. Então, no geral, nesses departamentos, só sucesso. Certo, agora vamos falar do elenco, ou parte dele pelo menos. A maioria eu já falei bastante já, mas começando por Thor, filho de Odin, interpretado por Chris Hemsworth, e Poderosa Thor, ou Jane Foster, interpretada por Natalie Portman. Como já mencionei antes, gostaria de ter visto mais tempo investido na história de origem dela como heroína, porque, não chegamos a ver sua primeira transformação, o que foi horrível. Queria ter passado mais tempo com ela na quimioterapia também, vendo aos poucos sua saúde se deteriorando, quem sabe até perdendo o cabelo, que nem nos quadrinhos. Esse de longe foi o arco que mais se prejudicou com o formato final desse filme. E sinceramente senti que faltou só um pouco de comprometimento em querer fazer jus mesmo a essa história de origem tão famosa entre os fãs. E jus à personagem mesmo, sabe? Que também é bem famosa entre os leitores dos quadrinhos, com umas aventuras super marcantes. Então, levando em consideração o quão importante sua introdução como Poderosa Thor deveria ser, faltou bastante. E não falo isso como culpa da atriz, tá? De forma alguma, isso aí pesa mais para os roteiristas e o diretor mesmo. Mas gostei dela, gosto desde o primeiro filme, curti os flashbacks. A gente precisava de esclarecimentos porque foi tudo deixado de lado com o passar dos anos, né? Então, voltar no tempo ajudou. Sempre shippei eles dois desde o início, mas aqui, por algum motivo, não me importei com os dois juntos.
No caso, eles querendo voltar a ser um casal e se beijando, porque foi meio rápido quando finalmente temos os dois juntos, depois de anos, um se declara pro outro e se beijam. Nem deu pra sentir que eles estavam tentando seguir a vida, sabe? Falando desse filme aqui em especial. Se eles iam voltar de qualquer jeito, então pra que passar tanto tempo com flashbacks mostrando por que não deram certo? Por que não só dizer que eles estão namorando à distância? Ou então em um relacionamento aberto, sei lá. O que eu tô querendo dizer é que eles podiam ter feito mais coisas com esse término deles. No fim das contas, terminaram pra voltar, então não mudou muita coisa. Mas enfim, sobre o Chris Hemsworth, adoro como ele abraça com força a breguice das situações e como consegue vender as cenas cômicas do personagem. Tipo quando vai elogiar um martelo, aí o outro fica com ciúmes e ele fica todo sem graça tentando se justificar. Se alguém achou essas cenas engraçadas, foi porque o Chris Hemsworth fez funcionar. Então crédito a ele por isso. Também acho que poderiam ter explorado mais essa coisa dele não encontrar seu lugar no mundo, nem saber o que fazer da vida. Mas se a gente olhar pra trás e lembrar do que o personagem uma vez foi, mimado, com um ego enorme, para o que temos aqui e agora, é um desenvolvimento que sempre vale a pena conferir. E saber que sua nova jornada se encerra com o pai de uma menina super fofa, honrando o desejo e sacrifício do vilão, nossa, bom demais. Não vejo a hora de ver o que eles têm em mente para essa nova dupla. E eu espero de verdade que Thor dure por anos e mais anos. Agora seguindo com Gorr, o Carniceiro dos Deuses, interpretado por Christian Bale. Não sabia o que esperar, sinceramente, nem da performance, nem do personagem. Não sabia muito dele no geral. Mas sua jornada desde um fiel devoto ao seu deus específico, que eu não vou lembrar o nome, até um homem sem propósito, que recorre a uma maldição em busca de vingança, não só pela ignorância do seu Deus, mas indo atrás de todos que encontrasse, foi muito, muito legal de assistir. Mesmo tendo visto poucos filmes com esse ator, essa provavelmente é a melhor atuação dele que eu já vi, não só pelo exagero no drama do Gorr, mas pela transformação surreal de um homem simples e desesperado que acabou de perder a filha por um maníaco que perdeu a fé nos deuses, sabe? Pra mim ele virou outra pessoa completamente diferente. E justamente por ter me interessado tanto que fiquei decepcionado que mais uma vez a Marvel matou um vilão no primeiro projeto em que é apresentado. Isso já tá ficando super repetitivo e tá chegando num ponto em que eles estão dando um tiro no próprio pé por perderem a oportunidade de manter o cara presente em mais filmes. Eu sei que a previsão do grande vilão da vez depois do Thanos é o Kang, o Conquistador, mas o universo Marvel tá se expandindo tanto toda hora que com certeza daria pra achar um canto pra ele retornar algum dia. Realmente foi algo broxante, mesmo que seu final tenha sido muito bonito, usando seu desejo para trazer a filha de volta no mesmo momento em que a maldição o consome por completo. Então assim, foi poético, mas eu não tô nem aí, eu queria o Gorr de volta mesmo. A gente sabe que a Marvel tem uns problemas com vilões de vez em quando, inclusive tava falando dos vilões de Miss Marvel literalmente semana passada, e quando eles acertam em cheio, ele morre, então é algo bem chato. Mesmo Chris Hemsworth continuando maravilhoso como Thor, me surpreende tanto com o Christian Bale que pra mim ele é o melhor ator desse filme. E igual o personagem, né, claro. Beleza, outra coisa que não podia ficar de fora dessa análise é o futuro. Como é que vai ser o futuro desse personagem, desses personagens, agora que já assistimos ao filme? A resposta disso não está apenas no final, né? Mas também nas duas cenas pós-créditos que tem. Sim, temos duas cenas pós-créditos. Se você perdeu alguma, procura na internet que com certeza você vai encontrar. Qual o final de Thor, filho de Odin? Com a morte de Gorr, que foi tomado e consumido pela maldição da espada, como eu já falei, apesar de conseguir usar seu desejo para trazer a sua filha de volta dos mortos, infelizmente não conseguiu viver o suficiente para estar com ela. Por isso, Thor assume a figura paterna da criança, né? Apesar dela chamá-lo de tio Thor, e sua jornada encerra por hora com os dois lutando lado a lado. A Marvel no cinema tá seguindo um caminho nunca feito antes, no caso, nunca feito nos quadrinhos, o que é interessante. Quero ver como tá sendo a reação das pessoas quanto a isso, no caso, Thor como um pai solteiro.
Se for bem feito, tem tudo pra ser super interessante. Levando em consideração como o cara começa o filme sem saber muito o que tá fazendo com o tempo que ainda tem vivo, e como termina feliz e satisfeito por poder amar e cuidar de alguém, pode-se dizer que ela completou o seu arco, o que é bem bonito. Ah, Lucas, se ele terminasse com um cachorro, a resposta ia ser quase a mesma. Olha, eu não vou discordar disso, mas já tá feito, né? Então, vamos dar uma chance. Se for bem feito, se for bem explorado, pode ser incrível. Ela pode até se tornar independente quando crescer, sem precisar necessariamente aparecer com ele. Tipo, se fizesse parte do grupo Jovens Vingadores, que tá se formando, sabe? Se bem que eu tô achando esse grupo muito cheio já. Miss Marvel, Kate Bishop, os filhos da Wanda, que sabe, sei lá, como vão voltar. Tem muita gente, mas seria uma opção para ela. Enfim, vamos esperar para ver o que vai ser feito com essa nova informação, né? Agora, sobre a primeira cena pós-créditos, ela possivelmente nos dá o gancho pro vilão do próximo filme. Primeiro, Zeus, né, está vivo, com um papo muito interessante sobre o excesso de super-heróis fazer com que as pessoas deixem de valorizar e até se lembrar dos deuses que sempre estiveram ali desde o início, né? O que é uma discussão interessantíssima. Eu espero ter mais oportunidades de explorar isso. Eu falei como se fosse o diretor, né? Não, mas eu espero ver mais oportunidades, ver isso ser mais explorado. E no fim, ele acaba enviando Hércules para encontrar Thor e fazer justiça pelo que aconteceu com Zeus. Ou então alguma coisa assim. Hércules vai ser interpretado pelo ator Brett Goldstein, que, confesso a vocês, nunca ouvi falar. Até olhei seu repertório e só tem uma série aleatória dele que eu vi. E nem era dele como protagonista. Então, assim, eu nem lembro dele direito, sendo bem sincero. E vi que ele atualmente tá em Ted Lasso. Série super, super bem avaliada, super popular e bem premiada também. Ainda não comecei a assistir, mas imagino a felicidade dos fãs de Ted Lasso, ou então os fãs desse ator, em ver que ele tá na Marvel, né, oficialmente. Como ele tá numa parte bem específica da Marvel, diretamente relacionado ao Thor, né? Então, meu palpite é que aonde quer que Thor apareça, ele deve dar as caras também. Agora, a segunda cena pós-créditos confirmou algo que eu já estava rezando para que fosse verdade, que Jane não estivesse realmente morta. Na verdade ela tá, mas se eles se deram um trabalho de mostrar, e numa cena pós-créditos ainda mais, que normalmente tem a função de dar o gancho pro futuro, é porque vai voltar com toda certeza. Mas enfim, foco. A cena é Jane chegando ao céu, digamos assim, dos deuses. Eles têm um nome próprio para isso, mas eu não tô lembrando agora. E é recebida por ninguém mais, ninguém menos que nosso querido Heimdall, interpretado por Idris Elba. Seu personagem foi morto, para quem não lembra, pelos Minions lá do Thanos, pela Ordem Negra, bem no começo de Guerra Infinita. Achei que nunca mais o veríamos depois disso, então imagine minha surpresa ao vê-lo de volta bem no finalzinho do filme. Acho que todo mundo ficou surpreso, né? E a cena termina com ele dando a entender que vai fazer um tour por esse plano astral dos deuses com ela. E sabe qual é a melhor parte disso tudo? Com certeza é uma porta para revermos mais personagens, né? Personagens que morreram, pessoas que fizeram parte da jornada do Thor e que morreram no meio do caminho. Exatamente igual ao caso do Heimdall. Tô falando de, sei lá, Odin, sua mãe Frigga, Loki talvez. Se Loki de Guerra Infinita voltasse, mesmo que brevemente, eu acho muito fácil isso confundir os fãs que já estão acostumados com a versão da série Loki, que claro, ele tá vivo, né? Mas assim, não precisa ser necessariamente relacionado a Thor. Pode ser um easter egg envolvendo os Vingadores, o Capitão América, sei lá. Tem muito pano pra manga em relação a isso. Então são muitas as possibilidades. Não tô dizendo que é isso que vai acontecer, tá? Tô só pensando em voz alta. Mas uma coisa que eu garanto a vocês é que Natalie Portman, algum dia, eventualmente, vai retornar como poderosa Thor. Então anotem o que eu tô dizendo. Claro que eu posso estar errado, mas depois que eles dedicaram uma cena pós-crédito só a isso, é quase certeza. É uma personagem muito popular para morrer no primeiro filme em que se torna super poderosa. Então, vamos aguardar por novidades. Mas seguindo aqui com o orçamento e bilheteria, de acordo com os sites Wikipedia e Box Office Mojo,
O filme custou mais ou menos 250 milhões de dólares para ser feito, um dos maiores orçamentos já feitos da Marvel. Até para Hollywood isso é considerado caro. E com mais de 2 semanas em cartaz, arrecadou até o momento mais de 520 milhões de dólares mundialmente. Mesmo sendo uma quantia sólida para um filme da Marvel, talvez acabe tendo o mesmo destino que Doutor Estranho 2 teve, ou seja, durar uns 45 dias nos cinemas e depois ir direto pro Disney Plus. Mas como o Doutor Estranho chegou super perto de ultrapassar 1 bilhão, mas acabou indo pro serviço de streaming antes disso, meu palpite é que o mesmo aconteça aqui. Quando chegar em 900 milhões e alguma coisa aí Thor termina seus 45 dias nos cinemas e sai de cartaz. O que me faz questionar se esse método não está impedindo os filmes de chegarem em 1 bilhão. Se Doutor Estranho tivesse mais tempo, talvez teria, e o mesmo vale para esse, né? Com uns 5 ou 7 dias a mais em cartaz, poderia fazer alguma diferença, quem sabe, né? Mas é muito cedo para dizer, vamos esperar até que ponto chega, né? E para os ouvintes que querem esperar chegar no Disney Plus para assistir ou reassistir, a previsão é de Thor, Amor e Trovão entrar na plataforma na última semana de agosto, certo? No geral, se você gostou de Thor Ragnarok, provavelmente vai gostar desse, justamente porque os acertos e erros são super semelhantes. Tentam ser engraçados acima de tudo, acima de roteiro, de desenvolvimento de personagens, do capricho na história que sempre é bom, mas também é divertido, descontraído, super colorido e tira proveito de não se levar a sério, ao ponto de ser brega e ter consciência disso. Mesmo não sendo a mesma vibe do Thor dos quadrinhos, que é bem sério, é mais dramático, foi justamente a versão do personagem mais engraçadão, meio clichê e bobo, que ganhou e conquistou um público. Tanto que o terceiro filme foi o único dele que alcançou a marca de 1 bilhão de dólares. Então assim, isso significa alguma coisa. Então faz todo sentido replicar isso, né? Tanto que algumas piadas até são as mesmas, enquanto a Marvel teve 2 filmes solos para tentar fazer Thor dos quadrinhos funcionar, e ambos são considerados por muitos um fracasso. Então assim, eu acredito que os que mais vão se divertir são as pessoas que estão dispostas a não levar esse filme a sério. Esse é o maior conselho que eu dou para vocês. A não ficar ressentido pelo que o diretor faz ou tenta fazer com os personagens, com a história e o seu tom. Pessoalmente, como eu falei antes, o fato de saber que o diretor é o Taika já me fez entender que Amor e Trovão seria igual a Ragnarok. Um filme com elementos excelentes, mas que tenta a todo custo ser muito engraçado. Por já esperar isso e ser exatamente o que aconteceu, não me decepcionou de forma alguma, mas não significa que não tenha falhas, e por causa disso, minhas impressões saindo do cinema foram bem mais satisfatórias do que quando vi Ragnarok pela primeira vez. Porém, mesmo assim, são os filmes da Marvel que se levam mais a sério, que sabem dosar o humor e o drama, que mais me agradam. No final das contas, respeito e até gosto das 2 últimas produções do Taika dirigindo Thor, mas não é muito pra mim, sabe? Não é meu canto favorito da Marvel no momento, até porque hoje em dia a gente pode escolher por ordem alfabética quantos cantos existem. Normalmente curto assistir os filmes da Marvel no mínimo 2 vezes, mas esse aqui vejo uma vez e só e depois estou pronto pra seguir minha vida tranquilamente. O que eu tô querendo dizer é que, por nada ser levado a sério, não me importei com muita coisa. E o resultado disso é um filme não muito memorável pra mim, mas mesmo que um dia tudo se alinhe e faça mais sentido, hoje e agora não me chama muita atenção. Apesar de divertir, como eu falei, é um filme divertido. Mas e vocês? Gostaram do filme? Vi muita gente defendendo Ragnarok e condenando esse último, mas, gente, sinceramente, os dois são praticamente a mesma coisa. Mas e aí? Concordam comigo? Discordam? Comenta lá no Instagram, @sessãoas6, que eu adoro saber suas opiniões. Aproveitem e, por favor, se puderem, enviem para os seus amigos fãs da Marvel que já viram esse filme. Recomendo o podcast, eu tenho certeza que eles vão gostar. Temos muitas outras edições desse gênero também. Temos Miss Marvel, temos Cavaleiro da Lua, Doutor Estranho 2, WandaVision, Loki. Podem escutar porque a lista é longa. Se ficaram até aqui, agradeço bastante. Vocês são maravilhosos.
Vou ficando por aqui, tá? Eu queria ter falado mais coisa, mas ainda tô naquela correria de final da faculdade. Então, um beijo enorme e como sempre, até a próxima semana. Tchau!